Terceira camada de músculos que a gente tem aqui na coluna vertebral são os famosos músculos do grupo extensor da coluna, ou músculos paravertebrais, que são esses três grupos de músculos aqui, ó. Esse, que são os iliocostais, você vê que ele é mais lateralizado. Esse segundo aqui, os longuíssimos do dorso, tá? Que eles são intermediários. E esse aqui, ó, que são os músculos espinais. São músculos que têm origens e inserções nos processos espinhosos. Então, basicamente, esses três grupos aqui, ó, iliocostais, longuíssimos e espinais, eles formam o grupo extensor da coluna, ou músculos paravertebrais. Eles têm esse nome aqui, paravertebrais, porque se você observar, eles são músculos que correm paralelamente à coluna vertebral. Ó. Daí veio o termo músculos paravertebrais. Ó. São três grupos paravertebrais. O mais lateral, iliocostais. O intermediário, longuíssimos. E os mais próximos aos processos espinhosos são os espinais. São os três grupos de músculos do grupo extensor da coluna, ou músculos paravertebrais. Então vamos ver todos eles aí. E cada um desses grupos tem três músculos, olha só. Na verdade não, né? Esses dois aqui tem três e os espinais tem dois. Iliocostais lombares, iliocostais torácicos e iliocostais cervicais. Esses aqui são os músculos iliocostais, ó, os três. Olha só como esses músculos avançam pela coluna vertebral. Por que é o grupo extensor? Porque ele mantém a sua coluna ereta, tá bom? Então esse aqui é o primeiro grupo muscular dos extensores. São três iliocostais, lombares, torácicos e cervicais. Segundo grupo intermediário, longuíssimos. Daqui, ó, longuíssimo torácico, que é esse, é o mais comprido que tem aqui, ó. Você sabe que esse músculo aqui e o sartório, eles competem entre os músculos mais longos do corpo, né? Agora vamos ver vocês que escolhem aí, ó. Depende do cara, né? Se o cara for brevilíneo ou se o cara for longilíneo, tá? Então esses são os dois músculos mais longos do seu corpo, tá? O longuíssimo torácico e o sartório, tá? Então vocês veem aqui que Rogério também é cultura, hein? Então tá aqui, ó. São três músculos no grupo dos longuíssimos, ó. Longuíssimos torácicos, que é o maior. Esse aqui, ó, é o longuíssimo do pescoço e esse aqui é o longuíssimo da cabeça, tá? São os três músculos longuíssimos que a gente tem aqui, ó. Ele se estende do sacro até a cabeça, praticamente. Seria uma coisa só. Então aqui a gente tem três músculos longuíssimos, tá bom? Então esses são os três longuíssimos. Longuíssimo torácico, longuíssimo do pescoço e longuíssimo da cabeça. Aí vão sobrar somente os músculos espinais. Músculos espinais são músculos que têm origem e inserção nos processos espinhosos. Aqui vocês têm o espinal torácico, tá? O grupo espinal são dois. É o espinal torácico, esse aqui é o espinal cervical, ó, espinal do pescoço. Esses são os espinais, ó. Então os espinais, vocês percebem, ó, origens e inserções nos processos espinhosos aqui, ó. Por isso são músculos espinais. São músculos com origens e inserções nos processos espinhosos. E aqui a gente acabou os músculos do grupo extensor. Não é incrível, gente? Então olha só, aqui nessa região do grupo extensor a gente tem 8 músculos, tá? Então vocês têm três grupos. Iliocostais são 3 músculos. Longuíssimos, mais 3. Espinais, mais 2. Total, 8 músculos no grupo extensor. A gente vai entrar no quarto grupo muscular aqui do dorso, que são os músculos transverso-espinais. Vocês vão perceber que são músculos que têm origens nos processos transversos e inserção nos processos espinhosos acima. Ó. É a característica dos multífidos, ó. Eles são transverso-espinais, ele vai fazer esse sentido aqui, ó. É que ele não é tão obtuso, tá? Então ele faz esse sentido aqui, ó. É isso aqui que ele faz. Ó. Esses são músculos transverso-espinais. Se a gente perceber, tem outros músculos mais angulados aqui, ó, que são semiespinais aqui, ó. Você vê que a angulação dele é maior. Os semiespinais, dependendo da região, eles saltam cerca de 6 vértebras acima para se inserir. Você vê que é diferente aqui a angulação dele para os multífidos, né? Então, quando a gente fala de músculos transverso-espinais, a gente tem 3 grupos musculares: semiespinais, multífidos e os rotadores torácicos, tá? São os grupos musculares que a gente tem aqui. Vocês vão ver todos eles, ó. Semiespinais torácicos, 1. Semiespinais cervicais, 2. Semiespinais da cabeça. Então esses aqui são os 3 semiespinais, tá? Então vou pegar aqui que eu já tenho 3 semiespinais aqui. Semiespinais torácicos, do pescoço e da cabeça. Músculo multífidos. Sabe que esse músculo aqui, ó, ele tem esse nome?
Esse nome multífidos, multi é muitas, e tá vendo esses dentes aqui, ó? São fendas. Esse nome multífidos significa um músculo com muitas fendas. Ele se estende do sacro até o processo espinhoso de C2, de axis. Bicho é comprido pra caramba. Ele é um pouquinho mais profundo, mas ele também é um músculo extensor da coluna, tá? Ele é extensor e é rotador da coluna também. Lembra que músculos que têm o sentido oblíquo de suas fibras são rotadores? Então essa propriedade dele faz com que ele seja também um rotador. Além de um extensor, ele também é um rotador. Aí aqui a gente viu 3 semiespinais, o multífidos, e a gente tem aqui esses músculos aqui que costuram sua coluna. Tá vendo porque são transversos espinais aqui, ó? Eu tenho aqui esses músculos que são chamados rotadores. A gente tem 2 grupos de rotadores. Os rotadores longos e os rotadores curtos. Que os longos saltam 2 vértebras, os curtos saltam uma vértebra só. Nesses transversos espinais, a gente tem aí no total 6 músculos, é isso? 3 semiespinais, 1 multífidos, rotadores longos e rotadores curtos. 6 músculos. Já não sobrou mais músculos aí transverso espinais, ó. Tá limpinha essa região já. E para finalizar essa parte aqui, ainda tem mais músculo na região do dorso, tá? E são os músculos segmentares. Olha só, os músculos segmentares, eles são os músculos interespinais, que ficam entre os processos espinhosos, ou são intertransversários. A gente vai contar como um grupo muscular só, tá? Interespinais lombares, interespinais torácicos e aqui interespinais cervicais. É um grupo muscular só, tá? Que ele se ramifica para as 3 porções da coluna vertebral. Intertransversários. Intertransversários é o seguinte, ó. Na região lombar eu tenho 2 grupos de intertransversários aqui, ó. Os intertransversários laterais e os intertransversários mediais aqui, ó. São 2 grupos de intertransversários, tá bom? Isso a gente tem na região lombar. Vou esconder. Na região torácica, a gente tem aqui os intertransversários, ó. Os intertransversários torácicos são só em zona de transição, tá? Mas eu tenho aqui os intertransversários torácicos. E os intertransversários cervicais aqui, ó, eles estão em 2 grupos também, ó. O grupo posterior, esse aqui são os intertransversários posteriores, e esses aqui são os intertransversários anteriores, ó. Tá? Então são 2 grupos de intertransversários lombares, um grupo de intertransversários torácicos e 2 grupos de intertransversários cervicais. Então aqui a gente tem 5 grupos de músculos intertransversários aí. 5 grupos de intertransversários, mais um grupo de interespinais. Então, músculos segmentares são 6. Então, no dorso, vamos fazer a conta aqui. Mais 28 músculos no dorso. Pescoço, que é um lugar que a galera tem dificuldade. Pescoço eu coloquei o platisma. Apesar do platisma ser um músculo da face, músculo referente à face, eu coloco ele no pescoço como um músculo anterior aqui, tá bom? Então o platisma vai ser considerado o músculo anterior do pescoço aqui, ó. Então, na parte anterior do pescoço, a gente tem um músculo, platisma, porção lateral do pescoço, esternocleidomastoide, são 5 músculos aqui, ó. Escaleno anterior, escaleno médio, escaleno posterior, levantador da escápula. 5 músculos aí, ó, mais lateralmente. Existem alguns livros que eles consideram os escalenos como músculos pré-vertebrais, enfim. Mas vamos colocar aqui na porção lateral, ó, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ó. Então essa porção lateral mais 5 músculos, esternocleidomastoide, 3 escalenos e 1 levantador da escápula aqui, ó. Então aqui a gente já está no pescoço. Segundo grupo muscular que a gente vai estudar no pescoço, músculos que se relacionam com o osso ióide. Tá aqui o osso ióide, ó. Como que a gente divide os músculos que se relacionam com o ióide? Infraioideus, são 4. Supraioideo, mais 4. Músculos infraioideus, abaixo do ióide, tá aqui, ó. Externoióideo, externotireoideo, tireoióideo e esse aqui é o homoióideo, tá? São os músculos infraioideus. São 4. Externoióideo, externotireoideo, tireoióideo e homoióide. Os 4 músculos... Agora deu medo em você, né? Quando você viu isso aqui, ó. Músculos da laringe. São os últimos que a gente vai ver. Então, esses são os 4 músculos infraioideus. Vocês viram que quando vocês dividem por grupos, fica mais fácil de vocês estudarem aí. Tá aqui, ó. Músculos supraioideus. São 4. Esse aqui é o digástrico, tem 2 ventres, ó. Um anterior e um posterior. Esse aqui é o digástrico. Esse aqui é o estiloioideo, tá? Esse aqui, ó, músculo estiloioideo. Esse aqui é o músculo miloioideo. E se eu tirá-lo,
vou tirar esses três. Eu tenho um quarto músculo supraioideo, que é o músculo genioioideo. Vocês podem perceber que todos esses músculos aí, eles têm ioideo no meio, tá? Porque ioide é o ponto de inserção desses músculos. Então fica fácil de você saber quando ele tem ioide no nome. Supraioideus, mais 4. Músculos pré-vertebrais. Músculos pré-vertebrais do pescoço são esses aqui, ó. Eles são muito parecidos com o que a gente tem lá do músculo psoas maior e menor, né? São músculos com origens nos corpos vertebrais e parte dos processos transversos aqui, ó. São os músculos pré-vertebrais. Vocês têm dois tipos de pré-vertebrais. O longo da cabeça, que é esse aqui, e o longo do pescoço, que é esse aqui, ó. Só que o longo do pescoço é dividido em três partes. O longo do pescoço tem um ventre vertical, um ventre oblíquo superior e um ventre oblíquo inferior, tá bom? São as três partes dele. Se eu tirar, vai sair tudo, ó. E aqui eu tenho o músculo longo da cabeça. Esse aqui vai até a cabeça lá mesmo, ó. Vai até a base do crânio. É o único deles que vai até a base do crânio. Esse é o longo da cabeça. Então os músculos pré-vertebrais são dois. Longo da cabeça, longo do pescoço. E aqui a gente tem os temidos músculos suboccipitais aqui, ó. Último grupo muscular que a gente estuda aqui no pescoço. São 6 músculos suboccipitais aqui, ó. Esses dois aqui são os retos, tá? Reto posterior menor, reto posterior maior. E esses dois aqui são os oblíquos. Oblíquo superior e oblíquo inferior da cabeça. Reto posterior menor, reto posterior maior, oblíquo superior, oblíquo inferior. Os oblíquos fazem a curva aqui, ó, em C1. Tá vendo que eles fazem a curva em C1? E aí esses músculos aqui, ó, esses dois oblíquos e o reto maior, eles vão formar aqui o chamado trígono suboccipital aqui, ó. Tá vendo um triângulo aqui, ó? Lembra quando a gente estudou por formas geométricas, ó? Isso aqui é o trígono suboccipital, ó. Quando a gente estudou triângulos do pescoço, ó. Trígono suboccipital. Importante, ó. Passa aí a artéria vertebral nesse espaço aí, ó. Então espaço importante aí, ó, para passagem da artéria vertebral no trígono suboccipital aí. Então trígono muscular importante aí. Tá bom? Então tem aqui, ó, reto posterior menor, sai. Reto posterior maior, sai. Oblíquo superior, oblíquo inferior. E aqui eu tenho outros dois músculos suboccipitais, esses dois aqui, ó. Esse aqui é o reto anterior e esse aqui é o músculo reto lateral da cabeça, ó. Então são 6 músculos suboccipitais. Reto posterior menor, reto posterior maior, 2 oblíquos, um reto anterior e um reto lateral. Se eu tirar aqui, ó, estudamos todos os músculos do pescoço, ó. Vocês vão ver que quando eu coloco no meio aqui, ó, não tem mais nenhum músculo do pescoço aí, ó. Ah, Rogério, mas tem esses caras aqui. Não, isso aqui é faringe, laringe, turma toda lá, tá bom? Quantos são pré-vertebrais? 2. Longo da cabeça e longo do pescoço. 22 músculos no pescoço. A gente vai ter um músculo aqui, ó, que ele tem um ventre frontal e um ventre occipital. E esses dois ventres ficam unidos aqui por uma aponeurose, tá? Então aqui a gente tem essa aponeurose que é chamada gálea. A gálea aponeurótica. Nesse caso aqui, a gente vai considerar esses dois ventres aqui, porque é importante que eles sejam considerados, porque alguns livros separam eles, tá? Então ele tem essa parte occipital e a parte frontal, enfim. 2 músculos no topo da cabeça, tá? Um músculo frontal e um músculo occipital aqui. 2 músculos no topo da cabeça. Aí agora a gente vem para a face. Cara, presta bastante atenção aqui agora na face, hein? A gente tem 2 músculos orbiculares na face. O orbicular dos olhos e o orbicular da boca. Orbicular dos olhos e orbicular da boca. São 2 músculos orbiculares. Região do supercílio e glabela aqui, ó. Glabela que é esse espaço entre os olhos aqui, ó. Na glabela, a gente tem o músculo prócero. Então, esses músculos que ficam na linha mediana aqui, apesar da gente ver aqui que é uma coisa só, a gente vai dividi-lo em 2, tá? Vai ser um para cada lado. O único músculo que a gente vai usar aqui como um músculo só é o diafragma, tá? Então aqui eu tenho o prócero, que fica na glabela, o depressor do supercílio e o corrugador do supercílio. Então a gente tem aqui 2 músculos no supercílio, mais um aqui na glabela. Então nessa região da glabela e supercílio, a gente tem mais 3 músculos aqui, ó. Prócero, depressor do supercílio, corrugador do supercílio. Músculos relacionados ao nariz.
ou seja, músculos nasais. São 3. Tá bom? Aqui a gente tem o músculo nasal. O músculo nasal tem duas partes, tá? Essa aqui é a parte transversa e essa aqui é a parte alar dele, tá bom? Mas os dois correspondem ao músculo nasal. Então aqui é um músculo nasal. Vou tirar, ó, nasal. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o depressor do septo nasal, ó. Tem músculo aí, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Vai ter alguns aqui que você nunca ouviu falar. Depressor do septo nasal, esse aqui, ó, é o levantador da asa do nariz e do lábio superior, ó. Isso aqui é um músculo só, tá? É o levantador da asa do nariz, então ele tem essa porção nasal e essa porção labial aqui, ó. Esse aqui é o levantador da asa do nariz e do lábio superior. É esse músculo aí. Que, pelas minhas contas, são 8 músculos relacionados aos lábios, tanto superior quanto inferior. Então vamos ver aqui, ó. Levantador do lábio superior, zigomático menor, zigomático maior, levantador do ângulo da boca, tá? Então a gente tem esses aí. Risório, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e mentual aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantador do lábio superior, levantador do ângulo da boca, zigomático menor, zigomático maior, risório, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior, mentual. Esse mentual você pode chamar de mentoniano ou mental também, tá? Então você pode chamá-lo de músculo mental ou mentoniano. Aí eu tenho o músculo da bochecha aqui, ó, que é o músculo bucinador, ó. Esse cabra aqui é o músculo bucinador, tá bom? Então, bucinador. Aí a gente tirou aqui os músculos da face, ó. Então, praticamente face a gente já estudou. Mas você acha que acabou? Não acabou não. Porque aqui ao redor da orelha, a gente tem mais 10 músculos, tá bom? Tem 10 músculos ao redor da orelha aqui, ó. Alguns têm o nome auricular, tá? Esse aqui é o auricular superior, esse aqui é o auricular anterior, esse aqui é o auricular posterior, e entre o auricular superior e o anterior aqui eu tenho um músculo chamado temporoparietal, ó. Então vocês veem aqui que eu tenho 4 músculos extrínsecos da orelha aqui, ó, que se relacionam com a orelha. 3 têm o nome auricular: auricular superior, auricular posterior, auricular anterior. Um não tem o nome auricular, mas movimenta a orelha também. Esse aqui é o músculo temporoparietal. Então temos aí 4 músculos extrínsecos. Como assim extrínsecos, Rogério? É, porque a gente tem também músculos intrínsecos da orelha, que são 6, ó. Gente, esses músculos não têm muita ação no ser humano, mas é importante que vocês entendam eles aqui, ó. Esse negocinho da orelha aqui, ó, essa cartilagem chama tragus. Esse aqui é o músculo trágico, músculo antitrágico ou antitragus. Esses aqui são os músculos da hélice, tá? Músculo maior da hélice, músculo menor da hélice. E olhando aqui posteriormente, a gente tem outros 2 músculos, que é o músculo transverso da orelha. Tá aqui, ó. Esse aqui é o músculo oblíquo da orelha. Tava lá perdido no meio da orelha. Então esses são os músculos intrínsecos da orelha. Então 4 extrínsecos, 6 intrínsecos. E agora? Face. Quantos músculos tem na face agora? 27 músculos na face, mais 2 músculos no topo da cabeça. Totalizando 29 músculos na sua cabeça aí, face e cabeça. Então temos aqui os músculos da mastigação. Esses são fáceis, ó. Todo mundo conhece aqui, ó. Temporal. Tira. Gente, o masseter, ele tem 2 partes, tá? Uma parte superficial e uma parte profunda, que quando tira sai os 2. Mas a gente vai considerar o masseter aqui como sendo uma coisa só. E aqui a gente tem os músculos pterigóideos, tá? Então vocês veem aqui que são músculos também relacionados à mandíbula. Esses aqui são os pterigóideos, ó. Pterigóideo lateral é esse aqui, ó, que ele tem 2 partes, ó. Esse aqui é o pterigóideo lateral e aqui eu tenho o músculo pterigóideo medial. Então os músculos pterigóideos são músculos da mastigação também. Então aqui na mastigação a gente tem mais 4 músculos: temporal, masseter e pterigóideos. São os músculos da mastigação. Então na mastigação a gente tem aqui mais 4 músculos. Mastigação mais 4. Onde tem mais músculo, Rogério? No olho. Quantos músculos tem no olho para movimentar o olho? 7. Geralmente o pessoal erra esse aqui e acha que esse aqui é o reto superior e não é, tá? Esse aqui é um músculo chamado músculo levantador da pálpebra superior. Esse aqui é um músculo que é um músculo extrínseco do olho, tá? É o levantador da pálpebra superior. Não é o reto superior ainda. Levantador da pálpebra superior. Você vê que ele veio aqui, ó, com a aponeurose
base do levantador aqui, ó. É tipo um bonezinho que tem em cima do olho aí, ó. É o levantador da pálpebra superior. Porque para fechar o olho, orbicular dos olhos. Para abrir, levantador da pálpebra superior. Aí quando você tira o levantador da pálpebra, aí sim, você vê aqui os músculos retos do olho, ó. Reto superior, reto inferior, reto medial, reto lateral. Mais 4 músculos. Vocês viram? Já vimos 5 músculos. Só faltou quem agora? Os oblíquos. Eu tenho um músculo oblíquo superior dos olhos e aqui eu tenho um músculo oblíquo inferior dos olhos aqui, ó. 7 músculos extrínsecos nos olhos. Essa aqui é uma parte que dá o nó na cabeça da galera, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente tem músculos da língua, a gente tem músculos da faringe e tem músculos da laringe. Na língua, olha que coisa louca. A gente tem 4 músculos extrínsecos na língua e 4 músculos intrínsecos na língua. Quem são os músculos extrínsecos da língua? São os músculos que de alguma forma ancoram a língua em ossos adjacentes. Então a língua fica presa na mandíbula, no osso hioide e na base do crânio aqui. Como? Olha só, vocês têm um músculo aqui chamado genioglosso. Todo músculo que tiver glosso no nome pertence à língua, tá? Esse aqui é o genioglosso. Esse aqui é o músculo hioglosso, que ele se estende do hioide até a língua. Então, tudo que tem glosso pertence à língua. Io de hioide, glosso de língua. Estiloglosso, porque ele vai do estiloide, do temporal, até a língua. Esse chama estiloglosso. E o último músculo extrínseco da língua é esse aqui, ó. Esse músculo aqui chama-se palatoglosso, tá? Que é um dos 4 músculos extrínsecos da língua. E como a língua é um músculo, vocês têm aqui, ó, a parte muscular da língua. Então, eu tenho 4 músculos intrínsecos na língua. Longitudinal superior, longitudinal inferior, os longitudinais, tá? Superior e inferior, transverso e vertical. Tá? Então tá aqui, ó, vertical e o transverso, tá? São 4 músculos intrínsecos na língua também. Então tem aqui, ó, longitudinal superior, longitudinal inferior, músculo vertical e músculo transversal. Então a gente tem aí 4 músculos intrínsecos na língua. Então a língua tem 8 músculos, cara. 4 formando o corpo da língua e outros 4 prendendo a língua a ossos adjacentes. Então na língua a gente tem 8 músculos. Músculos da faringe agora. Esses músculos da faringe bugam a cabeça da galera, tá? Só que é fácil de entender. Músculos da faringe a gente divide em 3 grupos, tá? Os músculos circulares, que são 3, os longitudinais, que são 3 também, e os músculos palatinos, que são 3 também. Quais são os 3 músculos circulares da faringe? São esses aqui, ó. Constritor superior da faringe, constritor médio da faringe e o constritor inferior da faringe. Os músculos constritores da faringe são músculos circulares da faringe. É um grupo de músculos. 3 músculos são músculos longitudinais, ó. Vocês podem perceber que tem músculos aqui, ó, que tem o sentido longitudinal. São 3, ó. E esses músculos aqui, eles têm, o nome deles é referente à origem e inserção desses músculos. Olha que interessante, ó. Esse aqui é o músculo palatofaríngeo, tá bom? É o músculo longitudinal. Esse aqui é o músculo estilofaríngeo e esse aqui é o músculo salpingofaríngeo. Salpingo, quem me acompanhou nas lives sabe que salpingo vem de salpinge, né? Ele se estende da tuba auditiva até o músculo palatofaríngeo aqui, ó. Então é por isso que esses músculos aqui são longitudinais, ó. São músculos que se estendem longitudinalmente aqui na faringe. Então são 3 músculos longitudinais aí na faringe. São palatofaríngeo, o salpingofaríngeo e o estilofaríngeo aqui, ó. Mas é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um músculo que está originado no osso esfenoide, tá? Que é esse osso aqui, e é esse músculo. E eu tenho esse outro músculo aqui atrás, originado no osso temporal. E esse aqui fica originado no temporal, ó. Tá bom? Então aqui está o osso temporal. Esse músculozinho aqui, ó, esses 3 músculos, ó, esse e esse aqui, ó, são 3 músculos do palato, do palato. Sabe aquele sininho que você tem na garganta? É esse aqui, ó. O sininho da garganta é um músculo, acredita? E eu tenho 3 músculos aqui no palato. Esses 3 músculos são os seguintes, ó. Esse aqui, ó, que se origina aqui no osso esfenoide, é chamado tensor do véu palatino. Véu palatino é o palato mole, tá? Esse outro aqui, ó, que se origina no osso temporal, é o levantador do véu palatino. E esse aqui é o músculo da úvula. Quando você olhar o sininho aqui na garganta, ó, o sininho da garganta é um músculo, chamado úvula. Então a úvula é um músculo. Então eu tirei de um lado, ó, ficou só do outro. Vocês veem aqui, ó, estudamos tudo que tem aqui, ó. Então aqui na faringe são 3 músculos circulares, 3 longitudinais e 3 palatinos. Na faringe temos 9 músculos. Ombro.
6 músculos no ombro. Deltoide, músculos do manguito rotador, supraespinal, infra, redondo menor e subescapular. E aqui o músculo redondo maior. 6 músculos no ombro. Deltoide, músculos do manguito rotador e redondo maior. Braço, compartimento anterior e posterior. Bíceps, tem 2 cabeças, uma cabeça curta e uma cabeça longa, tá? Na porção anterior. Atrás da cabeça curta eu tenho o córaco braquial e atrás da cabeça longa eu tenho o músculo braquial. Então aqui no compartimento anterior a gente tem 4 músculos, 2 cabeças do bíceps, o córaco braquial e o músculo braquial. Na região posterior aqui eu tenho o músculo tríceps braquial, cabeça longa, cabeça lateral e cabeça medial, tá bom? Então aqui no braço a gente tem 7 músculos. Então se a gente contar as cabeças do tríceps e do bíceps, só aí já são 5 músculos, mais o córaco braquial, que tá aqui, e o músculo braquial. Se a gente tirá-los, ó, sobra mais ninguém, ó. 7 músculos no braço. Então, 6 músculos no ombro, 7 músculos no braço. Tinha esquecido de um músculozinho que tem aqui, ó, na clavícula, que é o músculo subclávio, tá? Então aqui tem o músculo subclávio. Não é variação anatômica, tá? É músculo mesmo. Quantos músculos tem no antebraço? 20 músculos no antebraço, sendo 12 músculos no compartimento póstero-lateral e 8 músculos no compartimento anteromedial. Isso aqui é uma região que o pessoal costuma ter dificuldade. E olha só, pra gente entender aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu fizer um Vzinho aqui entre o braquiorradial e o pronador redondo, ó, eu consigo separar os 2 compartimentos aqui, ó. Compartimento póstero-lateral do compartimento anteromedial. Sendo que aqui vão ter 12 músculos, se eu não me engano 7 superficiais e 5 profundos, e aqui eu tenho mais 8 músculos, 5 superficiais e 3 profundos. Da seguinte forma, compartimento anteromedial, o que tem no anteromedial? O nome dos músculos aqui nesse compartimento ou é pronador ou é flexor. Pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, é o único que não tem nome de flexor, flexor ulnar do carpo e flexor superficial dos dedos. Esses são os 5 músculos superficiais do compartimento anteromedial. Se eu tirar, vocês vão perceber 3 músculos no compartimento profundo. Músculo flexor profundo dos dedos, que é esse aqui. Músculo flexor longo do polegar, que é esse aqui, e esse aqui que é o pronador quadrado. Sobrou mais ninguém no compartimento anteromedial. Então no compartimento anteromedial eu tenho 8 músculos. E aqui no compartimento póstero-lateral tem que ter 12 músculos, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Braquiorradial. Vocês vão perceber que no compartimento póstero-lateral, todos os músculos desse compartimento aqui, eles vão ter extensor ou supinador no nome. Exceto a desgraça do braquiorradial, que ele ferra com todo o nosso esquema didático aqui. Mas tudo bem. Tá aqui, ó, braquiorradial. Extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor ulnar do carpo e o extensor do dedo mínimo. E aqui a gente tem mais um músculo, que é o ancôneo. Então a gente viu que nesse compartimento superficial aqui, póstero-lateral, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era isso mesmo. São 7 músculos no compartimento superficial, mais 5 músculos no compartimento profundo. Então vamos ver aqui, ó. Compartimento profundo tem que ter 5 músculos aqui, ó. São eles: o supinador, os músculos da tabaqueira anatômica aqui, ó. Extensor longo do polegar, abdutor longo do polegar, extensor curto e extensor longo do polegar, e aqui o extensor do indicador, ó. Então são 5 músculos no compartimento profundo aqui, tá? Então deu certinho, ó. Supinador, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e o músculo extensor do indicador. 20 músculos no antebraço aí. Agora os músculos da mão aqui, ó. A mão a gente divide em eminência tenar, eminência hipotenar, músculos lumbricais e interósseos, tá? A gente tem 4 músculos na eminência tenar, 3 músculos na hipotenar, mais o palmar curto, e aqui a gente vai ter esses outros musculozinhos, então para não se perder aqui. Eminência tenar, 4 músculos. Eminência tenar é esse montinho aqui do polegar, tá? Isso aqui é eminência tenar. Abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar e oponente do polegar, ó.
Essa é a sequência. Tanto da tenar quanto da hipotenar, essa é a sequência, tá? Abdutor curto, flexor curto e oponente. E aqui eu tenho um outro músculozinho. Esse é o adutor do polegar, ó. O adutor do polegar, que nem a gente viu lá no pé, ele tem uma cabeça transversa e ele tem também uma cabeça oblíqua, igual ao do pé lá. Vocês veem que o pé e a mão, eles são muito parecidos. Então esses são os 4 músculos da eminência tenar. Abdutor curto, tudo do polegar, tá? Abdutor curto, flexor curto, oponente e adutor do polegar, tá bom? Esses são os 4 músculos da eminência tenar. Eminência hipotenar, vocês têm um músculo superficial aqui que é o palmar curto, que é esse aqui. E aí eu tenho também aquela mesma sequência, lembra? Abdutor, flexor, oponente, ó. Abdutor do dedo mínimo, olha que louco isso aqui, é igualzinho. Abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo e aqui o oponente do dedo mínimo. Vocês viram que a sequência é a mesma? Tanto para tenar quanto para hipotenar. Se você quer saber a sequência muscular das duas eminências aqui, ó, de superficial para profundo, abdutor, flexor, oponente. Pronto, é isso. Bom, não tem segredo não. Então nessa eminência hipotenar a gente vai ter aí 3 músculos hipotenares, mais o palmar curto. Então a gente tem aí 4 músculos nessa região. Mais 4 músculos lumbricais. Quem são os lumbricais? Igual no pé, os músculos lumbricais são esses aqui, ó. São músculos que não têm origens ósseas, ó. Parece que eles estão voando, mas eles se originam nos tendões flexores aqui, ó. Primeiro lumbrical, segundo, terceiro, quarto lumbrical, tá bom? Esses aqui são os lumbricais, são 4 lumbricais. Tira os lumbricais. Músculos interósseos palmares. Interósseos palmares são 3. Então aqui a gente tem o primeiro interósseo palmar, segundo interósseo palmar, terceiro interósseo palmar. São 3 interósseos palmares aqui, ó. E aqui a gente tem os interósseos dorsais. Vocês viram que o pé e a mão é igual? São 3 palmares e 4 dorsais, ó. E aqui estão os dorsais, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dorsais, ó. Membro superior temos 52 músculos. Vamos lá. Caixa torácica. Agora vai, hein? Caixa torácica. Intercostais são 3 tipos de intercostais, tá? Intercostais externos, então tá aqui, ó, intercostais externos, lembra? Fibra no sentido mão no bolso é característica dos intercostais externos e também dos oblíquos externos. Então é característica desses músculos aqui, tanto abdominais quanto torácicos, tá? Intercostais externos. Veja, intercostais internos, eles já têm o sentido das fibras mão no peito, ó. Intercostal externo, mão no bolso. Intercostal interno, mão no peito, tá bom? Então aqui intercostal interno. E tem uma porção aqui do intercostal interno que ele vai formar um grupo muscular chamado intercostal íntimo, tá? Esse aqui é o intercostal íntimo, tá? Então são 3 músculos aqui na caixa torácica. Intercostal externo, interno e íntimo. A maior parte dos livros coloca o íntimo como uma porção interna dos intercostais internos, tá? Mas eu separei aqui para vocês. Lá dentro da caixa torácica, a gente tem 2 grupos musculares, tá? Os músculos subcostais, que são esses posteriores aqui, ó. Isso aqui são músculos subcostais. Vou apagar todo mundo para vocês verem, ó. Então lá dentro da caixa torácica tem músculos. Eu tenho certeza que quando vocês estudaram, vocês não viram esses músculos aqui, ó. Subcostais, então são músculos respiratórios também. Porque assim, qual que é o padrão? Você estuda músculo respiratório, diafragma, intercostais e musculatura acessória. Existem músculos dentro da caixa torácica para favorecer a sua expiração. São os subcostais, esses aqui, e esse aqui, ó, que é o músculo que fica entre as cartilagens costais, ó, que ele fica lá dentro da caixa torácica, ó. Esse aqui é o transverso do tórax, ó. É um músculo que fica interno na caixa torácica, esse aqui, ó. Se eu colocar as cartilagens costais, ó, tá vendo? Ele fica por dentro da caixa torácica. Então, dentro da caixa torácica vocês têm músculos, os subcostais e o transverso do tórax. Tá vendo? Ó, se você não tivesse visto essa aula aqui, você nunca ia saber dessa informação aqui, ou ia demorar muito tempo para descobrir essa informação. Então temos aí, dentro da caixa torácica, mais 2 músculos, subcostais e transverso do tórax. E lá na região posterior da caixa torácica, externa lá, a gente tem os músculos levantadores das costelas aqui, ó. Os levantadores curtos, que são esses aqui, ó, e os levantadores longos das costelas, ó, que são esses aqui. Esses levantadores longos, eles avançam mais para a porção superior também, tá? Então eles também avançam para a porção superior. Então os levantadores das costelas, a gente tem os longos e os curtos. Então são 2 grupos musculares. E aí vocês vão perceber que não sobrou ninguém na caixa torácica lá. Sobrou só o diafragma lá dentro. O diafragma vai ser a última coisa que a gente vai tirar, porque ele é um músculo ímpar, tá? Então eu vou colocar aqui, que na caixa
caixa torácica eu tenho 3 músculos intercostais, mais 2 músculos dentro da caixa torácica, mais 2 músculos levantadores das costelas. Caixa torácica, 7 músculos. Assoalho pélvico, 4 músculos aqui, ó. O coxígeo, o iliocoxígeo, que é esse aqui, o pubocoxígeo, que é esse aqui, e aqui eu tenho também um músculo chamado músculo puborretal. Então, nessa região do assoalho pélvico, a gente tem 4 músculos, tá? Coxígeo, iliocoxígeo, pubocoxígeo e puborretal. Aí aqui a gente tem os músculos do períneo, tá bom? Que são esses músculos aqui que são mais externos, ficam mais nessa região externa do períneo aqui. Então, quais são os músculos do períneo aqui, ó? A gente tem 2 músculos transversos no períneo aqui, ó. A gente tem um transverso profundo e um transverso superficial aqui, ó, tá? Então, esse transverso profundo, ele forma um diafragma aqui também, tá? Mas aqui ele ficou só uma fibra, só uma fibradinha aqui, ó. Então, esses aqui são os transversos, são 2. Transverso profundo e transverso superficial. São músculos do períneo aí. Serve para homens e mulheres, tá? Homens e mulheres têm esses músculos aqui, ó. Isquio cavernoso, bulbo esponjoso, são músculos do períneo. E aqui eu tenho os músculos esfíncteres. Esfíncter anal externo, tá? Então as 3 porções dele aqui, ó. Isso aqui é o esfíncter anal externo. E aqui é o esfíncter uretral, ó. Tem 2 esfíncteres aí. Eu vou colocar mais 2 que não tem aí, que é o compressor da uretra e o esfíncter uretrovaginal, tá? Que é mais observado em mulheres, mas eu vou colocar esses outros 2 também, tá bom? Então eu tenho 2 esfíncteres, mais o compressor da uretra e o esfíncter uretrovaginal. Então esfíncter anal externo e o esfíncter uretral, ó. São músculos perineais. Então vocês percebem aqui, ó, que acabou 8 do períneo, mais 4 do assoalho pélvico. Falta só laringe. Laringe é o seguinte, gente. Os músculos da laringe, eles se relacionam com as cartilagens da laringe, tá? Então, para você entender esses músculos da laringe, você tem que entender a relação desses músculos aqui da laringe. Eu vou começar por essa parte posterior aqui. Esses aqui são os músculos aritenoideus. Então, os músculos aritenoideus, eu tenho 2 tipos, ó. Então, aqui eu tenho os músculos aritenoideus oblíquos e aqui eu tenho os aritenoideus transversos. Então, são 2 músculos aqui. E esse músculo aritenoideo oblíquo aqui, ele tem uma parte chamada parte ariepiglótica. Então, é a parte ariepiglótica desse músculo oblíquo aritenoideo. Então, aqui a gente vai ter uma continuação desse músculo. Então, como eu sigo o néter, isso aqui vai ser uma continuidade desse músculo. Serão 7 músculos da laringe aí. Então vai ter aqui, ó. Vai ser assim, ó. Aritenoide transverso e aqui o aritenoide oblíquo, tá bom? É isso que a gente vai ter aí. Aritenoide transverso e aritenoide oblíquo. Esse aqui, ó, é um músculo que se estende da cartilagem cricoide para a cartilagem aritenoide. Perceba isso. Então, olha o nome dele. Esse aqui é o músculo cricoaritenoide posterior, ó. Esse é o cricoaritenoide posterior. Cricoaritenoide lateral. Cricoaritenoide lateral, é esse aí. Aí a gente tem o músculo cricotireoideo. Então ele tem 2 partes, uma parte oblíqua e uma parte reta. Então eu vou pegar as 2, ó. Esse aqui então é o músculo cricotireoideo, porque se estende da cartilagem cricoide para a cartilagem tireoide. Então esse é o cricotireoideo. Esse aqui é o tireoaritenoideo, tá? Porque se estende da cartilagem tireoide para a cartilagem aritenoide. Sabe uma coisa interessante em anatomia? Essa cartilagem aritenoide, todas as cartilagens da laringe, elas servem para sua vocalização, tá? Existem articulações entre elas que permitem a emissão de sons, tá? Essa cartilagem aritenoide aqui, ela tem esse nome. Aritenoide significa em forma de jarro. Isso lembrava o jarro dos camaradas lá da Idade Antiga. Então esse aqui é o músculo tireoaritenoideo. Essa aqui é a parte tireoepiglótica desse músculo tireoaritenoideo, ó. Então ele tem uma parte tireoaritenoide e uma parte tireoepiglótica aqui, ó. Então tá aqui esse músculo tireoaritenoideo. E o último músculo do corpo que a gente vai ver é esse aqui, ó. Músculo vocal. Músculo que permite a sua vocalização. É esse aqui, ó. Esse é o músculo vocal. Se eu tirar o músculo vocal, parabéns. Se eu tirar o diafragma, agora todo mundo sabe quem é o diafragma. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Então a gente viu aqui todos os músculos do corpo. Vamos fazer a conta agora? 519 músculos. 519 músculos. É a quantidade de músculos que vocês têm no corpo.